Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Hoje celebramos Pentecostes. Eu sou Lázaro Praxedes. Estou morando atualmente a trabalho lá no Paraná. Então, eu vim de Foz do Iguaçu, tenho residência também aqui em Poços de Caldas. Estou acompanhado hoje da minha esposa, a Lucélia, e estou acompanhado de duas primas que vieram hoje para interceder aqui por todos nós. Minha gente, que alegria podermos nessa manhã partilharmos um pouco da palavra de Deus. Hoje nós queremos partilhar aquilo que tem sido a moção profética para a comunidade javenice. O tema que eu vou partilhar com vocês nessa manhã é hora de despertar. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer isso para ele: é hora de despertar. Agora levante o seu braço direito e diga bem alto: é hora de despertar. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia. Abra na carta aos Romanos, no capítulo número 13. Nós vamos ler a partir do versículo número 11. Carta aos Romanos, capítulo número 13, versículo número 11. Isso é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertar do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçastes a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades e nem dissoluções. Nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaz os apetites. Palavra do Senhor. Vamos aclamar esse texto da palavra de Deus com uma salva de palmas, minha gente. Meus irmãos e irmãs, a Renovação Carismática Católica tem vivido para esse ano de 2023 o tema Levanta-te dentre os mortos. Para nós da comunidade javenice, a moção profética fazendo eco ao texto de Efésios, que nos convida a nos levantarmos. Aqui para nós o texto da palavra fazendo eco à moção, que é a palavra norteadora para a renovação carismática, ela entra dentro desse contexto da palavra nos convidando a despertar do sono. Eu queria que você observasse que há uma diferença entre aquilo que é a moção profética para a renovação carismática católica. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas desanimaram da fé. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos servos, por causa das dificuldades vividas nesse tempo, estão feridos, deixaram de caminhar. Para a renovação carismática do Brasil, a palavra é despertar da morte. Agora observe que para nós da comunidade javenice, especificamente a palavra está nos convidando para despertar do sono. Isso significa que nós não estamos em um estado de morte, mas num estado de sono. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Nós nos colocamos então nessa manhã diante de uma palavra
da carta de São Paulo aos Romanos. É interessante que Paulo escreve para uma comunidade que ele não havia fundado. E aqui, minha gente, nós observamos nessa palavra de Deus que a carta aos Romanos, ela é riquíssima em conteúdo, e aqui há uma síntese de todo o pensamento teológico de Paulo. Olhando aqui para essa palavra, para a carta aos Romanos, nós verificamos que Paulo, lá no início da carta, ele já revela que havia um interesse, o desejo de visitar a comunidade lá de Roma. No capítulo número 1 da carta aos Romanos, olha só o que Paulo vai dizer. Capítulo 1, versículo 11, Paulo vai dizer assim: eu desejo ardentemente ver-vos, a fim de vos comunicar alguma graça espiritual, com a qual sejais confirmados. Paulo, aqui no versículo número 11, ele manifesta o desejo de visitar a comunidade de Roma, para comunicar à comunidade de Roma algum dom, alguma graça espiritual, de modo a confirmá-los na fé. Nós percebemos aqui na palavra de Deus que Paulo recebe notícias da comunidade que estava em Roma, lá no texto dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 18, aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, diz aqui a palavra: depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, aqui no capítulo 18, Áquila e Priscila, eles estavam na Itália, e com certeza, ao se encontrar com Paulo em Corinto, eles trazem notícias de como é que estava caminhando a comunidade de Roma. E Paulo, então, meus irmãos, escreve essa carta para uma comunidade, como eu já disse anteriormente, que ele não havia fundado. Então, nós observamos aqui um tom um tanto solene na carta aos Romanos, porque Paulo está anunciando, está confirmando na fé uma comunidade que não havia sido fundada por ele. E ele então faz planos. Nós observamos, por exemplo, aqui, lá no capítulo número 15, que Paulo faz planos de visitar a comunidade, como eu já havia dito antes. No versículo número 22, do capítulo 15, Paulo vai dizer para nós aqui o seguinte: ele vai dizer que ele tinha a intenção de visitar a comunidade de Roma, e ele faria isso quando ele passasse pela Espanha. Então há um desejo, e Paulo faz planos de fazer uma visita à comunidade de Roma. Nós observamos aqui então no capítulo 12 e 13, Paulo trazendo para a comunidade de Roma um verdadeiro, ele está ensinando a comunidade de Roma sobre como viver uma vida vivida no Espírito. E chegamos então a esse texto maravilhoso do capítulo 13, onde Paulo vai dizer, olha só, isso é tanto mais importante, porque sabeis o tempo em que estamos vivendo. Paulo está dizendo que aquela comunidade conhecia o tempo em que estava vivendo. Agora, o que ele está querendo dizer aqui não se refere ao tempo como nós estamos vivendo um frio aqui hoje, sim ou não? Não é esse tempo que Paulo está fazendo referência. Ele está dizendo que aquela comunidade, os cristãos, eles são chamados a observar os acontecimentos e entender a natureza do tempo em que nós estamos vivendo. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: você precisa saber em que tempo nós estamos vivendo. Diz isso para ele. Olha só. Ao falar do tempo em que nós estamos vivendo, muitos sociólogos, olhando para a sociedade moderna,
eles fazem um estudo desse tempo que nós estamos vivendo. Um desses sociólogos é um sociólogo polonês chamado Bauman, Zygmunt Bauman. Bauman, ele é um sociólogo que ele traz uma definição para esse tempo. E o que ele vai dizer? Esse tempo presente. Inicialmente, ele dá um nome para esse tempo, chamando-o de pós-modernidade. Qual o nome que ele dá? Pós-modernidade. E em seus escritos, inicialmente, Bauman começa a ser reconhecido como sendo o profeta da pós-modernidade. Para não causar confusão, ele muda o termo pós-modernidade para modernidade líquida. E ele vai dizer que esse tempo, o tempo da modernidade líquida, ele começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente ali na década de 1960, é quando tem início a modernidade líquida. Essa mentalidade social se torna mais perceptível nesse período. E qual a definição que se dá para modernidade líquida? Olha só. É o indivíduo que molda a sociedade à sua personalidade. Os parâmetros da modernidade líquida são os seguintes. Ela se chama líquida porque ela destrói aquilo que é sólido. Nós percebemos que nesse tempo social, todas as estruturas que trazem segurança para a sociedade, elas estão sendo diretamente atacadas. Nós percebemos que há um ataque frontal para a família, há um ataque frontal para a igreja, há um ataque frontal, por exemplo, para a organização social, a política. Por isso, a modernidade líquida, segundo Bauman, ela destrói os sólidos. Por quê? Porque na modernidade líquida é o indivíduo que está no centro. Observe só. E quem é que define o padrão social já não é mais o pensamento de cada indivíduo, mas aquilo que ele consome. Anteriormente nós tínhamos aquele adágio, penso, logo existo. Hoje é o contrário, é compro, logo existo. Então, o que define o padrão social dentro da modernidade líquida é o indivíduo. Então, minha gente, o que é que está acontecendo na sociedade nesse momento? Nós retiramos Deus do centro e quem está no centro da sociedade é o ser humano. Minha gente, isso não é novidade. Bauman, ele somente deu o nome, mas nós já observamos a palavra de Deus trazer um conteúdo a esse respeito. Olha só o que vai dizer para nós a segunda carta de Timóteo, lá no capítulo 4. Olha só o que vai dizer aqui para nós a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 3. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Eles apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Minha gente, quando nós olhamos para o padrão social, nós observamos que é exatamente isso que está acontecendo nesse tempo. E ainda também, na 1 Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 1, está dito: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar a fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas e de impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou, para que sejam tomados como ação de graças. Então, minha gente, nós percebemos que a palavra de Deus, ela relata claramente esse tempo em que nós estamos vivendo.
Um tempo onde o homem é colocado no centro, um tempo onde nós estamos retirando Jesus Cristo do centro de todas as coisas. No meio dessa sociedade é que eu e você estamos colocados. E qual o perigo? Como nós estamos nesse meio social, onde o homem é colocado no centro, essa mentalidade social, ela muitas vezes começa a tomar conta do nosso coração enquanto servos de Deus. E o que acontece é que muitas vezes nós entramos num processo de sonolência espiritual, sem discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E é justamente por isso que há uma palavra de Deus para nós aqui da comunidade Javenice. A palavra de ordem para nós é hora de despertar do sono. Você pode dizer bem alto mais uma vez isso? É hora de despertar do sono. Diga de novo. É hora de despertar do sono. Por que é que nós precisamos despertar do sono, minha gente? Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós percebemos que alguns discípulos, muitas vezes, se deixaram envolver por uma sonolência. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo número 9, no versículo número 32, olha só, no momento da transfiguração, Jesus sobe com alguns dos seus discípulos, mas por causa do sono, eles quase perdem o momento em que Jesus se transfigura. No versículo 32 está escrito: entretanto, Pedro e os seus companheiros, eles tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, eles viram a glória de Jesus e 2 personagens em sua companhia. Olha só o que vai dizer o versículo: entretanto, Pedro e os seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Olha para o irmão que está do seu lado, diz isso para ele assim, ó: não se deixe vencer pelo sono. Tem mais. Olha só o que vai dizer para nós a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, haviam 10 virgens. 5 virgens eram previdentes, vai dizer a palavra, e 5 delas eram tolas. As tolas não levaram azeite suficiente. E como o noivo demorou para chegar, diz o versículo 5, tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens se levantaram, todas, e prepararam as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As virgens que eram tolas, além de não levar óleo a mais, porque o noivo demorou para chegar, elas dormiram, minha gente. E ao dormirem, elas quase perderam a chegada do noivo. Elas não tinham mais óleo para manter as suas lâmpadas acesas, porque foram vencidas pelo sono. No momento crucial da vida de Jesus, ele vai rezar lá no Horto das Oliveiras. E enquanto ele rezava, vai dizer a palavra que o seu suor se torna como sangue. Ele chama os discípulos para a oração. Olha só o que vai dizer Marcos no capítulo 14, versículo 37. Em seguida, ele foi ter com seus discípulos e os achou dormindo. Disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não pudestes vigiar comigo 1 hora? Então, meus irmãos, aqui nesse texto da palavra, em um momento crucial da vida de Jesus, como é que ele encontra os discípulos? Ele os encontra dormindo.
Aí, minha gente, a palavra de Deus ela vai trazer uma orientação poderosa para nós. Na 1 Tessalonicenses, no capítulo número 5, no versículo 26, a palavra vai dizer: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O chamado de Deus para nós, então, nesse tempo, é despertar. Chegou a hora de despertarmos de todo o sono espiritual. E eu queria trazer aqui, minha gente, para a nossa reflexão, 4 características da nossa identidade que precisam de despertamento espiritual. Nós precisamos despertar, primeiro, para a graça, que é a nossa graça original, a graça do batismo no Espírito Santo. Eu e você que estamos aqui, em determinado momento da nossa vida, nós fizemos uma experiência de Deus. Essa experiência transformou a história da nossa vida. Nós todos que estamos aqui bebemos dessa graça, da experiência do batismo no Espírito, que deu vida ao nosso ser interior, que renovou o nosso coração. Eu e você que estamos aqui, estamos, porque em determinado momento da nossa história, nós fizemos uma experiência da graça do batismo no Espírito Santo. Então, minha gente, nós somos chamados nesse tempo a despertar para essa graça. Escute só, o nosso querido Raniero Cantalamessa, falando a respeito do batismo no Espírito, ele diz o seguinte: o batismo no Espírito não é uma invenção humana, é uma invenção divina. Você pode repetir isso comigo? O batismo no Espírito não é uma invenção humana, é uma invenção divina. Convença o irmão que está do seu lado a respeito disso. Diz para ele: o batismo no Espírito não é uma invenção humana, é uma invenção divina. E aí escute só o que Raniero Cantalamessa diz. Ele diz assim: é uma renovação do batismo e de toda a vida cristã, de todos os sacramentos. E ele vai dizer: para mim, o batismo no Espírito foi uma renovação da minha profissão religiosa, da minha confirmação e da minha ordenação sacerdotal. Agora escute: todo o organismo espiritual se reaviva quando o vento sopra sobre uma chama. Raniero Cantalamessa está dizendo que todo o nosso ser espiritual, ele se reaviva quando nós somos mergulhados no Espírito Santo. Meu irmão, se a palavra de Deus de ordem para a comunidade javenice é hora de despertar, é porque em algum momento a sonolência tomou conta do nosso coração. E o chamado de Deus para nós nessa manhã é despertarmos para a graça do batismo no Espírito Santo. Eu não sei como você chegou, como você está vivendo a sua vida em comunidade, mas há uma ordem de Deus para nós, e a ordem é: chegou a hora de despertar. E nós somos chamados a despertar para essa bênção, que é a bênção do batismo no Espírito Santo. Um outro elemento que nós precisamos despertar. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: quando orardes, entra no teu quarto, fecha atrás de você a porta, e Deus que te vê num lugar escondido, Ele vai atender e ouvir a nossa oração. Meus irmãos, nós precisamos despertar para uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos, minha gente, despertar para a nossa vida de oração pessoal, para a intimidade com Deus. Eu e você somos chamados a viver uma vida de relacionamento de intimidade. Eu e você somos chamados a entrar nessa dinâmica do quarto para vivermos a graça da intimidade com Deus. Aqui, minha gente,
É preciso dizer que se há servos que estão machucados nesse tempo, eu quero te indicar o caminho da cura. O caminho da cura é quando você se coloca de joelhos na presença de Deus, amém? Quando nós temos essa capacidade de nos aproximar do Senhor, de viver um relacionamento de intimidade com Ele, o nosso quarto se torna, na verdade, um útero que é capaz de gerar homens e mulheres novos para esse tempo. Eu e você somos chamados, minha gente, a voltar para essa dinâmica de uma vida frutuosa de oração. Nós estamos correndo tanto, são tantas as telas que nós olhamos durante o dia, que muitas vezes nós não reservamos tempo para estar a sós com o Senhor. E há um chamado de Deus para nós, despertar, primeiro para a graça do batismo no Espírito, segundo, para uma vida de relacionamento de intimidade com Deus. Eu e você somos chamados antes de anunciar a Cristo. Nós somos chamados a viver uma vida de relacionamento com Ele. O terceiro passo, nós somos chamados a despertar para os carismas. Minha gente, nesse tempo, nós percebemos a dificuldade que é evangelizar. E a evangelização, ela só atingirá os seus frutos e será uma evangelização realizada no poder, quando eu e você nos abrirmos decididamente aos carismas. Eu acredito que Deus quer usar de mim e de você de uma forma extraordinária nesse tempo. Eu acredito, inclusive, que existem carismas novos para esse tempo e o Espírito quer distribuí-los no meio da nossa comunidade. Ele quer levantar profetas, Ele quer levantar homens e mulheres que anunciem com autoridade. Ele quer, minha gente, derramar a abundância dos seus carismas aqui no meio de nós. Você quer se abrir aos carismas, sim ou não? Sim. Quem aqui deseja se abrir decididamente aos carismas, levante a mão e diga eu. Sim. Pois Deus quer derramar a abundância dos carismas aqui no meio de nós. E finalmente, minha gente, é preciso despertar para a missão. Eu e você somos chamados a uma palavra de ordem para nós. A palavra de ordem é ir e anunciar. Se nós fizemos uma experiência legítima do batismo no Espírito, aquela pessoa que é mergulhada verdadeiramente no Espírito, ela se sente impelida para dizer a outras pessoas a experiência que ela viveu. Se você foi genuinamente batizado no Espírito, o Espírito vai te impelir para que você anuncie a bênção que você recebeu a outras pessoas. Então, minha gente, nós somos chamados nesse tempo a despertar para a missão. E eu faço um pedido para o Espírito Santo nessa manhã. Eu faço um pedido para que o Espírito Santo venha sobre nós e coloque no meu e no seu coração um profundo amor pelas almas. É o amor pelas almas que nos faz evangelizar. É o amor pelas almas que nos faz vencer os nossos medos, os nossos limites humanos. É o amor pelas almas que nos faz, como dizia e rezava o Marcão pela manhã, a nos levantarmos de manhã para estarmos aqui. É o amor pelas almas que nos faz estar aqui reunidos para experimentar uma vez mais a graça de Pentecostes, para sairmos daqui cheios do poder de Deus e anunciarmos o Evangelho. Agora, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quanto custa uma alma? Porque eu e você precisamos ter um amor tão grande pelas almas, que esse amor é que vai nos motivar para nos levantarmos do sono e evangelizar. Sabe, minha gente, eu acredito que os tempos que nós estamos vivendo de fato são tempos difíceis. Mas eu acredito que só o Evangelho tem as respostas para o coração do homem
nesse tempo. Então, qual é o meu chamado e o seu chamado? Nós precisamos anunciar, e é por isso que o chamado de Deus para nós hoje é renovarmos o sentido da missão na nossa vida. Porque, minha gente, nós precisamos sair e anunciar, e conforme nós fazemos isso, o Espírito vai derramando mais e mais poder e autoridade nesse tempo. Padre Pio, com os seus estigmas, onde ele muitas vezes não tinha possibilidade de fechar a mão por causa do estigma. Ele mesmo que cuidava da asepsia ali, das chagas que ele trazia. Ele dizia que almas custam sangue. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele: meu irmão, alma custa sangue. O que custa uma alma? Custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Agora, muitas vezes na mentalidade dos servos, entrou um pensamento do sextou. É uma mentalidade mundana, minha gente, que tomou conta do nosso coração. Existem servos que ainda pensam que têm direitos. Meu irmão, uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós renunciamos a todos os nossos direitos para ter um único direito, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dentro de nós haveria de haver um santo temor, porque Deus tem nos cumulado de graças e bênçãos. É por isso que eu e você somos chamados a, nesse tempo, a doarmos a nossa vida por causa do reino de Deus. Amém, minha gente? Agora, meu irmão, vai dizer aqui a palavra que a salvação está mais perto do que quando nós abraçamos a fé. Eu preciso dizer isso para você. Eu fui chamado por Deus muito cedo, com 16 anos de idade. Em 1989, Deus me chamou pela primeira vez. E é claro que hoje, em 2023, eu acredito que a salvação está muito mais perto do que quando eu abracei a fé. Nós, olhando para esse tempo, nós temos uma convicção. A convicção é que Jesus está voltando. Você pode repetir isso comigo, meu irmão? Jesus está voltando. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diz isso para ele: meu irmão, Jesus está voltando. Agora observe, São João Crisóstomo, na sua 24ª homilia, fazendo um comentário exatamente desse texto do capítulo 13, ele disse algo maravilhoso. Ele disse assim: com o correr do tempo, desaparece a época presente e aproxima-se o século futuro. Se, portanto, estáis preparado, e se tiverdes praticado tudo o que ele vos ordenou, será o dia da salvação. Do contrário, não. Nesse ínterim, exorta não a respeito de acontecimentos tristes, mas de acontecimentos ótimos, libertando-os do afeto às atuais realidades. Em seguida, por ser provável, escute, que eles, no começo, fossem mais diligentes, devido ao desejo ardente, e no decurso do tempo, a diligência diminuiu, quase desapareceu o zelo, afirma que já é preciso agir ao contrário, sem diminuir no decurso do tempo, antes aumentar. Lá no começo da nossa caminhada, havia um zelo muito maior dentro do nosso coração.
São João Crisóstomo está dizendo que se a palavra está nos orientando a despertar, é porque o zelo foi diminuindo nos nossos corações. E ele está nos orientando aqui, São João Crisóstomo está dizendo, é o contrário, o zelo deve aumentar, o chamado, o fogo queimando dentro do nosso coração, ele deve aumentar com o passar do tempo da nossa caminhada e não diminuir. E aí ele vai dizer, quando de fato é iminente a chegada do rei, então se faz maior preparação. Quanto mais se aproxima a recompensa, tanto mais precisamos nos animar para combater. Então, meus irmãos, se nós temos essa convicção que Jesus está voltando, o zelo deveria entrar dentro do nosso coração, e assim como aqueles atletas que no último momento lançam uma corrida mais veloz para completar a carreira, nós somos chamados nesse tempo a dar o melhor, o máximo de nós nesse tempo. Por quê? Porque o rei está voltando. Chegou a hora de nós despertarmos do sono e nos levantarmos para dar o melhor de nós nesse tempo, porque há uma carreira a ser corrida e há um prêmio a ser recebido por mim e por você. E aí, meu irmão, olha só o que ele vai dizer. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. O dia nos convida às fileiras, às armas. São João Crisóstomo comentando aqui a carta aos Romanos, esse texto que nós estamos lendo, ele diz, nesse tempo, eu e você somos chamados a nos levantar como um poderoso exército, as fileiras, as armas, ele está dizendo, é hora de darmos o melhor de nós para esse tempo. Amém, meus irmãos? Amém. No documento de Aparecida, no número 552, o texto do documento diz assim, recobremos, portanto, o fervor espiritual. Você pode repetir isso comigo? Recobremos, portanto, o fervor espiritual. Olha para o irmão que está do seu lado, diz isso para ele, meu irmão, recobre o fervor espiritual. Escute. Conservemos a doce e confortadora alegria de evangelizar, inclusive quando é necessário semear entre lágrimas. Façamos como João Batista, como Pedro e Paulo, como os demais apóstolos, como uma multidão considerável e admirável de evangelizadores, que se sucederam ao longo da história da igreja, com o ímpeto interior que ninguém e que nada seja capaz de extinguir. Seja essa a maior alegria das nossas vidas entregues, e que o mundo atual, que às vezes procura Jesus com angústia, às vezes com esperança, possa receber a boa nova, não através de evangelizadores tristes, desanimados, desalentados, impacientes ou ansiosos. Agora escute, mas através de ministros do Evangelho, cuja vida irradia o fervor que recebeu, a alegria de Cristo, ao qual aceitaram consagrar as suas vidas na tarefa de anunciar o reino de Deus. Recuperemos a audácia e o valor apostólicos. Minha gente, se nesse tempo, muitas vezes em que nós estamos observando que o ser humano é que está no centro, nós observamos pelas leis que estão sendo aprovadas, que o ato de evangelizar ficará cada vez mais difícil. Nesse tempo,
qual é a oração que eu e você precisamos fazer. O livro dos Atos dos Apóstolos traz um evento como esse. Havia uma perseguição em curso. E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, diz a palavra: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, vós que pelo Espírito Santo e pela boca do nosso pai Davi, vosso servo, dissestes, porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs, levantaram-se os reis e os príncipes da terra, que se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Em conselho contra o seu Cristo, pois na verdade se uniram nessa cidade, contra o vosso servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que fizessem. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. E diz aqui a palavra de Deus: mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Essa oração de Atos capítulo 4 deve ser nessa manhã a minha e a sua. Se você deseja receber nessa manhã um novo Pentecostes, para que essas 4 características da nossa identidade, o batismo no Espírito Santo, a vida de oração, para que, meu irmão, olha só, para que os carismas e para que a missão sejam renovados dentro do teu coração, mesmo que o mundo se levante para calar a nossa voz, o que nós queremos? Mais ousadia profética ainda. Se você deseja receber essa bênção, fique de pé comigo nessa manhã, porque o Senhor deseja derramar sobre nós uma nova unção do Espírito Santo. É hora de despertar. Você quer despertar, sim ou não? Se você deseja despertar, levante comigo seus braços e comece a clamar por um novo batismo no Espírito Santo. Solte a sua voz e comece a clamar o Espírito Santo nessa manhã. Eu quero ouvir a tua oração nessa manhã. Peça ao Senhor que realize em sua vida uma obra nova. Peça comigo nessa manhã que o Senhor atualize Pentecostes em nossa vida. Que Ele derrame sobre nós nesse momento um novo mover do Espírito. Nós invocamos nessa manhã: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui na comunidade Javenice. Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar como um rio de água viva. Espírito Santo de Deus, venha nessa manhã levantar aquele que está triste. Venha nessa manhã realizar a tua obra em nossas vidas. Espírito Santo, nós levantamos as nossas mãos para clamar por um novo Pentecostes. Sim, é hora de despertar, é hora de despertar. Porque há um tempo, Senhor, nós precisamos nos despertar para essa corrida derradeira. Por isso, levanta-nos nessa hora, manifestando o teu poder aqui e agora. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre essa comunidade, derramando o teu poder, manifestando a tua presença. Nós queremos receber esse novo de Deus, nós queremos despertar para uma vida nova, uma vida espiritual. Por isso vem Espírito Santo de Deus. Levanta as suas mãos aí, filho. Clame pelo novo Pentecostes.
clame por carismas atuais, peça ao Senhor que desperte o teu coração nessa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nós te invocamos, és bem-vindo nesse lugar, vem renovar o nosso coração. Vem, Espírito Santo, retirar agora a frieza espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus, atualiza em nós a experiência de um novo Pentecostes. Nós clamamos o teu poder e a tua presença nessa manhã.